Olá, amados irmãos, paz seja convosco, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal A Bíblia Diz, né? E hoje, como prometido, nós vamos continuar o assunto que se diz respeito às profecias bíblicas de Daniel, que são o início de todas as profecias, né? Vou explicar aqui rapidamente, peço que você possa prestar atenção nos slides. Se você entender as profecias de Daniel, né, fazer uma linha do tempo aqui, as profecias de Daniel, elas se compreendem do início até a volta de Jesus. Então, se você compreender todas as profecias de Daniel, você também vai entender todo o restante da Bíblia no que diz respeito que todas as profecias têm que se encaixar aqui dentro. Tá entendendo? Porque se ela é o resumo de tudo, então se porventura aparecer alguma profecia de reinos, de império, a irmã Juliette tem que entrar dentro das profecias bíblicas de Daniel, porque Daniel é o resumo histórico de tudo. É isso que você quer dizer? Sim, é isso que eu quero dizer. Então, e também são os mais fáceis de se explicar, são mais fáceis de entender, né? Então nós vamos agora estudar, irmãos, a continuação da estátua. O primeiro sonho que nós vimos foi o sonho de Nabucodonosor. E agora nós vamos ver o sonho do servo Daniel. Daniel, ele teve um sonho. Só que a diferença dos dois é que Daniel, ele deu uma riqueza de detalhes que deixam para nós muito claro que todas as nações que eu disse no vídeo anterior preenche realmente, né, cada detalhe do sonho de Daniel, fazendo assim a cronologia de impérios um após o outro, né? Então, primeiramente, para nós começarmos, vamos ler, né, o que é que Daniel sonhou, para que depois, eventualmente, a gente venha explicar o seu significado, né? Então vamos lá. O que foi que Daniel sonhou? No primeiro ano de Belsazar, ou seja, Belsazar é o filho de Nabucodonosor, né? Rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a soma das coisas. Pronto, então Daniel sonhou, né, quando o rei da Babilônia, filho de Nabucodonosor, estava reinando, né? Por intermédio aí de 606 até 538 foi o reino de Babilônia, né? Por ali, esse período, antes de Cristo. Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Falou Daniel e disse, escrevendo, né? Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, né? Então, vamos lá. 4 ventos do céu agitando o mar, né? Então, imagine o mar aí se rebatendo, né? E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então, o primeiro animal aí nós vemos que foi o leão, né? Continuando. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal. Irmão, você está percebendo que Daniel, ele diz que 4 animais subiam da terra, né? Quer dizer, do mar. Só que o seguinte, ele vem dizendo assim, primeiro eu vi um, segundo eu vi outro, né? Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. Então o segundo era um urso, né? Vamos continuar. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres.
Então nós estamos percebendo aqui, né? O terceiro animal ele era semelhante a um leopardo, e o último animal é uma besta não identificada, porque Daniel se espantou, né? Daniel ele se assustou quando viu o quarto animal. Por quê? É muito importante, irmão, vocês verem os detalhes das profecias. Depois disso, continuei olhando na visão da noite, eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Imagina aí Daniel se assustar com essa besta, sendo que ele viu um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, né? Então ele se assustou com o último. Então o último, irmão, não quer dizer que a aparência dele vai assustar Daniel, mas esse detalhe aqui, ele era diferente de todos os animais, significa que profeticamente o quarto reinado será diferente de todos. Ele fará um tipo de reino diferenciado, certo? O sonho ele mostra isso. Deus quer revelar a Daniel que realmente o quarto animal não vai reinar igualmente aos seus anteriores, mas que os detalhes que a compõem são totalmente diferentes. Tudo bem até aí? Vamos continuar. Estando eu a considerar os chifres, né? Ou seja, a besta que ele tinha visto tinha 10 chifres. Opa, Giliardi, eu estou me lembrando de um detalhe. A estátua que Nabucodonosor sonhou, quando nós chegamos aos pés, os pés têm 10 dedos. E 10 dedos profeticamente são contados em símbolo profético, né? É óbvio que um pé tem 5, mas o outro é 10. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que os dedos são símbolos também que entram na profecia. É tanto que ele cita no sonho, né? E eis que os pés era parte de ferro e parte de barro. Ele queria dizer que o império não iria ali se misturar, mas ia ser um império dividido. E quando a gente vem aqui, irmãos, semelhantemente, e tinha 10 chifres. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses detalhes. Estando eu a considerar os chifres da última besta, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Olha, irmãos, que detalhe importante. Vamos marcar aqui que isso aqui é importante. Tinha 10 chifres e depois subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. É importante a gente também salientar esse detalhe, né? E eis que neste chifre havia olhos, olha aí, irmãos, olhos como os de homem e uma boca. Ou seja, do quarto animal tinha 10 chifres e depois surgiu caiu 3. Só que esse chifre era diferente de todos. Por quê? Porque ele tinha a peculiaridade, né, de ter uma boca e de ter olhos. Por quê? O que Deus queria dizer com isso, né, irmãos? Vamos continuar. E aí nós vamos para a parte final, né? Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e suas rodas de fogo ardente. E um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Olha aí, irmãos, Daniel, ele percebeu, né? Ficou admirado por causa o pequeno chifre, ele proferia palavras, né? Então Daniel, ele ficou admirado, ficou olhando, né, as palavras que o chifre pequeno falava. Os outros não faziam a mesma coisa. Você observou? Os 10 chifres não faziam a mesma coisa. O único que apareceu com boca e com olhos foi o que surgiu depois e derrubou a 3, né? Então, quando nós vamos entender aqui, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado no fogo. Então, amados irmãos, nós vemos aí que o pequeno chifre ele era, né, muito detalhista.
E vemos aí detalhes que deixam a gente até espantados, mas deixa muito claro que esse chifre significa algo muito importante que o sonho de Daniel queria passar, né? Ó, estive olhando até que o animal foi morto. Então, depois que abriram-se os tronos, o reinado do último animal caiu, né? Ó, continuando, ó. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até espaço de tempo. Aí vem o fechamento, né? E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Então, amados irmãos, nós vemos aí o resumo histórico de tudo. Daniel, ele fala do início até o final. Onde é o final? Quando são postos os tronos, e eis que vem um semelhante ao filho do homem e recebe o que? O domínio e os reinos, e o seu reino não terá mais fim. Irmãos, tem uma certa igualdade, né, com o sonho de Nabucodonosor. Na verdade, são a mesma coisa. Só que esse sonho de Daniel, ele é muito mais rico em detalhes. E os detalhes nós vamos estudar agora. Olha aí a explicação que Daniel vem dar. Daniel 7,17. Olha a explicação que ele vem dar. Ó, os grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Então, como a cabeça, os peitos, as coxas e os pés. Não é assim? São 4. Olha aí, ó. Vamos para o primeiro deles, né? Vou até pegar aqui o marca-texto aqui. Vamos lá, ó. Quem é o leão? O leão, irmãos, é a Babilônia, né? A Babilônia é representado pelo Império Babilônico, né? O leão. As asas, irmãos, profeticamente falando, asa significa velocidade de conquista, né? Então, quando um animal representa reinos, né? Reis, né? Então, quando ele tem asas, significa que ele é muito veloz no seu reinado. E nós percebemos aí que o Império Babilônico ele foi muito rude, muito forte também como um leão, né? E lá tem dizendo que foi lhe dado no coração de homem e ele foi posto em pé como um homem, né? Nós vemos aí, irmãos, o sofrimento de Nabucodonosor. Depois que Nabucodonosor, a sua soberba, ele cresceu, ele virou um animal, né? Começou a comer as ervas do campo, semelhantemente a um animal, né? Por quê? Porque ele não ouviu o que Daniel tinha falado e infelizmente deixou que a sua soberba tomasse conta de si e ele não reconhecesse ao Deus de Israel. Então ele virou um animal. Depois que ele reconheceu, ele voltou ao normal, aí ele ficou em pé e foi lhe dado um coração de homem. Ali nós vemos a transformação de Nabucodonosor, quando ele reconheceu que Deus era o Deus de Israel. Tudo bem até aí? E depois nós vemos que reinou seu filho, né, Belsazar, que foi inclusive que Daniel teve esse sonho, foi no império do rei Belsazar, que é Babilônia. Então o primeiro animal que Daniel viu, irmão Gileade, e o mar? O que significa o mar agitado contraindo entre si? Significa que para essas nações surgirem, teve guerras. Amém, irmãos? O que significa mar em profecia? Significa povos, multidões, nações. Mar se agitando, os 4 ventos batendo contra o mar. Guerras, guerras entre as multidões, guerras entre os povos. Tudo bem até aí? Então nós vamos continuar aqui, vamos para o segundo animal. O segundo animal, irmãos, que nós vemos aqui é o urso, né? Por que um urso? Irmãos, quem é que representa o urso? Segundo a estátua de Nabucodonosor, que já é a cronologia histórica de todos os reinos que tomariam conta do domínio, né? Irmãos, é o Medo-Persa, né? São os Medo-Persas, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Medo-Persas, MP. Pronto, até que saiu bonitinho, né? Os Medo-Persas. Por que um urso, irmão? Porque o reino mais pacífico que houve
foi o Império Medo-Persa, né? E aí nós vemos alguns detalhes que a Bíblia deixou claro, que foi essas 3 costelas aqui, né? Que o urso ele tinha 3 costelas na boca. Nós já entendemos porque ele saiu do mar. Nós já entendemos o urso, né? Que é o reinado Medo-Persa. E o que significa essas 3 costelas? São, irmãos, os 3 impérios que os Medo-Persas ocuparam, os domínios que eles ganharam, né? Que foi o Egito, né? Aí nós vemos a Babilônia, né? E nós vemos ali Lídia, se eu não me engano. Então essas 3 costelas significam que o Medo-Persa eles conquistaram esses 3 territórios. Tudo bem até aí? Você está percebendo a riqueza de detalhes, irmão? Que o sonho de Daniel ele já começa a somar dentro da interpretação bíblica da estátua do rei Nabucodonosor, né? Muito interessante. Agora nós vamos para o terceiro animal. Então já foi o primeiro, Babilônia, né? Depois o segundo foi o Medo-Persa. Quem foram os reis do Medo-Persa, irmãos Giliade? Nós vemos ali Ciro, nós vemos Artaxerxes, nós vemos Dario, né? E esses são os principais, né? E também teve alguns outros. Olha, irmão, vamos lá para o terceiro animal. O terceiro animal, irmãos, ele é esse leopardo aqui, né? E também semelhantemente 4 asas. Então vamos aqui interpretar quem é esse terceiro animal. Esse terceiro animal, irmãos, é a Grécia, né? Um G aqui, Grécia. A Grécia, irmão, eles tinham esses detalhes, né, peculiares, que significa os seus 4 capitães. Quando nós vemos, irmão, cabeças dentro de profecias, significa divisões, subdivisões, ou quando o reino ele se estica, se expande, então é dividido para cada localização ficar algum rei, certo? Ou subdivisões dentro do próprio reino mesmo. Então nós vemos aí que a Grécia, irmão, começou com Alexandre o Grande, mas Alexandre o Grande ele governava junto com 4 capitães, a saber, Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. São o nome dos 4 capitães que governavam a Grécia, né? E as 4 asas, irmão, como nós sabemos, asas significam velocidade de conquista. E era tanto que eles cresciam para os 4 pontos cardeais, né? O Império da Grécia, eles cresciam para os 4 pontos cardeais, com esses 4 capitães. Futuramente nós vamos estudar um assunto que cai especificamente só a Grécia e a Medo-Persa, que são as 2.300 tardes e manhãs, né? Que é uma profecia que à luz da Bíblia não deixa dúvidas, né? Mas futuramente nós vamos estudar. Então, irmãos, nós vemos aí o leopardo, Grécia, Alexandre o Grande, 4 capitães e as 4 asas que significam velocidade de conquista. Então nós vemos aí o terceiro reino que teve domínio do mundo. Primeiro Babilônia, depois da Babilônia Medo-Persa, depois da Medo-Persa nós tivemos a Grécia junto com seus capitães, 4, né? Então vamos lá para o último. Olha aí, irmãos, o último foi o que mais assustou Daniel. Olha, ó, ele disse assim, ó: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Ele já está explicando, né? Que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes, vamos lá, vamos pegar aqui os detalhes, marca texto, eram de ferro. Mas vocês perceberam que lá na estátua de Nabucodonosor, do que são feitas as pernas? De ferro, irmãos de Lhade. E os pés? De ferro também, irmãos de Lhade, mas era ferro e barro. Mas se tem ferro, significa que é o mesmo reinado. Só que o barro representa que ele não se misturava mais com seus próprios dedos, os dedos ficavam divididos entre si. Tudo bem? Eram de ferro, as suas unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava os pés do que sobrava. Olha, irmão, isso aqui é muito fácil de interpretar. A última besta que Daniel viu, ele se assustou muito porque os seus detalhes lhe chamavam muita atenção. E é tanto que ele foi dormir com um certo receio desse sonho, né? Ó, esse tipo de linguagem profética, irmão,
Se nós formos ver, o que o urso tinha na boca? Costelas. Possivelmente ele estava ingerindo, né? Significava que ele teve posse. Quando nós vemos que devorava, olha aqui, ó, devorava, fazia em pedaços e pisava as peças que sobravam, significa que o último animal ele foi muito conquistador. Ele conquistou muito mais território do que os seus anteriores. Tudo bem até aí? Você está entendendo? Ó, os dentes eram de ferro, ele devorava, né, muita carne, as unhas de bronze que devorava e fazia em pedaços e pisava as peças do que sobrava, ou seja, tudo ele dominava, ele era um animal muito forte. Quem é este, irmão? A saber, nós estudando lá pela cronologia, é a Roma, irmão Giliache. Correto, este é a Roma, né? E ele era muito diferente. Já você está percebendo aqui, irmãos, ó, as 10 pontas. O que significam chifres, irmão Giliache, em profecia? Significam subdivisões do mesmo reinado. Como por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, mas não no mesmo teor que a profecia. Como aqui no Conjunto de Timbó, por exemplo, que eu sou da Igreja de Deus do Conjunto de Timbó, Maracanã, Ceará, né? Aqui a igreja, ela é do Timbó, então ela pode representar um animal. Mas ele tem 2 pastores, então 2 chifres, né? 2 chifres, 2 subdivisões, 2 pastores. Ou vamos dizer, o nosso Brasil, por exemplo. Vamos dizer que o chifre ele é o presidente da república, e se ele fosse maior do que os outros e os outros menores, significa que ele é o maior, e as subdivisões, que são os ministros, né, que são subordinados a ele. É isso que significa mais ou menos os chifres, subdivisões do mesmo rei, né? Ó, aí vamos ver o que Daniel veio dizer, ó. Disse assim: o 4º animal será o 4º reino da terra. Quem foi o 4º reino na terra? A Roma, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. Ou seja, tudo que hoje nós temos, irmão, na história, quando nós vamos ver, realmente isso aconteceu. O Império Romano ele foi muito dominador, né? Ó, e aqui está dizendo toda a terra, e realmente está certo a narração bíblica, a profecia revelada por Deus para Daniel. E a pisará os pés e fará em pedaços. Significa que ela, para conquistar, ela vai fazer em pedaços até conquistar, né? Vamos continuando aí. Então, irmãos, nós já entendemos. O 4º animal é a Roma e os seus 10 chifres são as subdivisões, né? Vamos lá, ó. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, que eu acabei de explicar, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Agora, irmão, vamos entrar realmente dentro do estudo no seu ápice, né? Olha, irmãos, os 10 chifres, agora eu vou falar com mais detalhes. São, como eu disse, as 10 subdivisões. E aí eu vou consultar aqui ao estudo, porque são nomes que é difícil decorar. Olha aí, ó, como são os nomes. Quem são os 10 chifres, irmãos de Giliache? Os 10 chifres são os, vamos lá, hunos, francos, burgúndios, anglo-saxões, visigodos, suevos, lombardos, vândalos, érulos e ostrogodos. Irmão, se você perceber, não tem a estátua? Você lembra da estátua? A estátua tinha 2 pés. Primeiramente, Nabucodonosor viu que as 2 pernas. O significado das 2 pernas são oriental e ocidental. Então, Roma, antes de ter as suas subdivisões, ela era Roma Oriental e Roma Ocidental. Depois disso, ela foi fragmentada em 10, depois de 476 anos Dominis, ou seja, depois de Cristo, certo? Então, depois de Cristo, ela teve 10 subdivisões, que são esses nomes aqui que eu não vou decorar, que eu passei para vocês. Tudo bem até aí? Perceberam a cronologia? Nabucodonosor vê primeiramente as pernas de ferro, Roma Oriental e Ocidental. Depois ele olha para os pés, e os pés eram feitos de barro e de ferro, porque não se misturavam. Então, são as 10 subdivisões do Império Romano que não davam certo entre si, depois que ela foi fragmentada, porque antes ela era ocidental e oriental.
Tudo bem até aí? Mas aí, irmãos, surgiu, né, um chifre, né, que tinha olhos e uma boca, e caíram 3. Quem foi, irmão, que surgiu, que caiu 3 e ele surgiu, né? Ó, para nós entendermos quem é esse último chifre, irmão, como Daniel ele vai focar muito nesse detalhe, porque Deus assim o quis, ele vem dizer alguns detalhes mais peculiares sobre este chifre, né? Ó, aí ele vem explicar. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, ou seja, 10 subdivisões. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Por que ele será diferente dos primeiros, irmão? Porque ele foi o único a ter boca e olhos. Tudo bem até aí? O que significa ter boca e olhos? Irmãos, o chifre que surgiu, que derrubou 3, foi o papado. Irmão Giliardi, sério, irmão, se você consultar na história, né, depois que o Império Romano se fragmentou em 10 subdivisões, surgiu o papado. E o papado começou a ter poder político também. Então nós vemos ali que ele tinha poder político e religioso. Então por que também ele era diferente dos outros? Porque diferentemente dos outros, os outros só tinham governo político. E o chifre que surgiu, ele tinha poder político e religioso. Me prove, irmão Giliardi, diga mais detalhes para que você venha me convencer que é o papado. Vamos à história. Quando nós vamos ver a história, acompanhando a história de detalhe em detalhe, né? Nós vemos que depois que o império se fragmentou, quem ficou mais forte foi o Papa e a Igreja. E assim ele teve poder político. Olha, quando nós vamos ver mais detalhes, ó, aí dá para a gente reconhecer que é o papado. O papado foi o fragmento que saiu de dentro do Império Romano, que começou a reinar, né? Você percebeu que começou em Roma, Oriental Ocidental, 10 subdivisões, e depois surgiu a Ponta Pequena. Historicamente, irmãos, foi assim que ela surgiu, depois que teve a fragmentação. Quem foi os 10 reis que caíram quando ela surgiu, né? A saber, irmãos, eu vou consultar aqui de novo, porque eu não posso memorizar, né? Ó, quando a 11ª ponta surgiu e caiu 3, né? E assim ficaram só 8, né? Assim, foram os Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Quando o papado subiu, irmão, né? O rei Odoacro, ele foi, depois que uma parte da Roma foi enfraquecida, ele foi fazer guerra, né? E assim o papado lutou contra esses e assim derrubou o papado junto com o exército, né? Derrubou estas 3 pontas que eram a fragmentação do Império Romano, né? Os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, historicamente falando, né? E aqui, irmãos, nós percebemos, né, a exatidão da profecia. Por quê? O que é que ele vem dizer em mais detalhes da ponta? Olha aí o que é que ele vem dizer, ó. E eis que olhava, e este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Historicamente falando, irmãos, perdão, nós percebemos que o único império que perseguiu os cristãos foi o Império Romano, né? Nós vemos aí as cruzadas, nós vemos aí as coisas que ocorreram, que os santos do Altíssimo foram perseguidos. E quem foi que perseguiu? A Ponta Pequena, que surgiu da besta, ou seja, de Roma saiu o papado, o poder político e religioso. Ó, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. Então esses detalhes, irmãos, deixam que o papado preencha cabalmente todos esses detalhes que o sonho de Daniel quer nos falar. Olha aí, irmãos, ó. E eles serão entregues na sua mão. Quem será entregue? Os santos. Por o tempo, tempos e metade de um tempo. Então vamos entender isso aqui, irmão. Nós entendemos, né, que a Ponta Pequena significa o papado. Por quê? Porque historicamente foi a Ponta Pequena que realmente surgiu depois
do Império Romano fragmentado. E este império, né, o papado, que tomou o poder político ele também, ele venceu a 3 pontas, que são aquelas que caíram quando a ponta pequena surgiu. Só que essa ponta ela é diferente de todos, porque ela tem boca e olhos. Olha, irmãos, por que ela tem boca? Proferirá palavras contra o Altíssimo. Ou seja, qual foi o reinado que proferiu palavras contra o Altíssimo? É quando ele quer tomar o lugar de Deus e quer fazer o que, irmãos? Mudar os tempos e as leis. Vamos estudar com mais detalhe, irmãos, o que significa, né, esse detalhe de mudar tempos e as leis e fazer guerra contra os santos. Vamos lá. Olha, irmãos. E eis que olhava, e o chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Esse detalhe, irmãos, é muito importante. Foi a chamada Guerra Santa, né? Nós vemos ali, irmãos, que uma das primeiras guerras que o Império Romano fez foi em meados de 600 a 800 depois de Cristo. O que foi que aconteceu ali? Nós vemos que o islamismo ele começou a surgir, né? E tomou posse de Jerusalém, né? Tomou posse entre aspas, né? E depois o Império Romano invadiu para matar os judeus e fez uma grande carnificina ali, porque eles acreditavam que os judeus eram aqueles que perseguiram a Jesus Cristo e o mataram, né? E eles agora estavam com a razão. Não, irmãos. Os cristãos verdadeiros estavam entre os judeus, porque nós percebemos que não foram todos os judeus que colocaram Jesus no Calvário. Foi uma parte. Nós percebemos ali que Jesus Cristo, irmão, ainda apareceu para mais de 200 pessoas depois da sua ressurreição. Ele passou 40 dias. Onde é que tem escrito isso, irmão de idade? Em 1 Coríntios, capítulo 15, né? Quando você vai ler os detalhes ali, ele vem dizer assim, que Jesus ressuscitou, apareceu para Tiago, apareceu para os discípulos, apareceu para 11 e depois apareceu para mais de 200 irmãos, né? E se eu não me engano é especificamente 400, né? E assim, irmãos, nós percebemos que não foi a maioria dos judeus que rejeitaram a Jesus, mas o Império Romano ele fez uma guerra para matar todos aqueles que eram contrários ao cristianismo, mas não era verdade, irmãos, não era contrário. E assim, proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Ou seja, irmão, realmente o papado ele prevaleceu contra os santos do Altíssimo, porque nós percebemos aí, irmão, o jeito que eram feitas as cruzadas, a maneira de como aqueles que guardavam a lei de Deus e guardavam a fé em Jesus Cristo eram perseguidos até a morte. As cruzadas, os campos de leão, né? A crucificação de cabeça para baixo, né? Nós vemos aí várias coisas, tudo isso em nome de Deus. Infelizmente, irmãos, e quem é que fazia isso? O Império Romano junto com o papado. Olha aí, irmãos, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Vamos aqui para esse detalhe. Esse detalhe aqui, a lei. E aqui, irmãos, cabalmente, o Império Romano e a ponta pequena que é o papado, né? O sistema, o Vaticano, o papado, aquele sistema ali, ele preenche cabalmente esse verso aqui. E aí é por isso que nós podemos apontar que é ele a ponta pequena, né? Cronologicamente na história nós já conseguimos provar. Império Romano, Roma Ocidental Oriental, fragmentação em 10, ponta pequena derrubou 3, papado derrubou umas 3 fragmentações, e ele era diferente de todos porque ele tinha poder político e religioso e tinha boca e olhos. Então era por isso que ele era diferente de todos os chifres que significam reis, né? Olha, irmãos, porque ele cumpre cabalmente esse detalhe aqui. Quando nós vamos ler, irmãos, os 10 mandamentos de Deus, tem 2 leis que foram trocadas. Olha aí, não farás para ti imagem de escultura, está em Êxodo 20, né, capítulo Êxodo 20, do 1 ao 17. E o 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E quando nós vamos ver, irmãos, dentro, né, da lei do papado, dentro da igreja apostólica romana, é tanto que esse nome apostólica romana, ou seja, o último animal e a sua fragmentação,
que é o chifre pequeno, né? Eu fazendo esse símbolo aqui, Vamos lá, olha aí como foi mudado, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu nome em vão. Opa! Cadê não farás para ti imagem de escultura? Né? E outra, guardar domingos e festa. Agora eu pergunto, onde Deus deu autoridade para alguém mudar a sua lei? Não existe isso, irmão. Nem Jesus Cristo mudou a lei de Deus. Quando nós vamos ler ali em Mateus capítulo 5, dos versos 17 em diante, Jesus vai dizer assim: eu não vim abrogar a lei. Eis que tudo passará, mas a lei não vai passar, nem que tudo seja cumprido, né? Até que tudo seja cumprido. Falando na verdade, né? Que ele disse assim. Então, até que tudo seja cumprido, irmão, ninguém pode mudar a lei de Deus. Agora, quem foi que deu autoridade para a mudança da lei de Deus? Quem foi que mudou a lei de Deus? Quando nós vamos ver a ponta pequena. Quem é a ponta pequena? Hoje, você pode pegar qualquer livro da Igreja Apostólica Romana e essas duas leis foram mudadas, né, irmão? Que, infelizmente, não existe autoridade bíblica para isso. E aí nós vemos a desobediência, né? O que é que eles estão fazendo, irmão? Ó, desobedecendo a lei de Deus e mudou a lei de Deus. Então ele preenche cabalmente esse detalhe, irmãos. É essa lei aqui do povo de Deus. É isso que nos faz ser aqueles que foram perseguidos. Hoje nós somos perseguidos nem tanto quanto nossos irmãos foram, né? Porque hoje nós já temos mais liberdade, mas naquele tempo nós não tínhamos. As Bíblias eram queimadas, né? Você lembra disso, né? Você que é mais antigo, que pode estar assistindo esse vídeo. As Bíblias eram queimadas. Aquele que desobedecia às leis do império, que aí já é mais antigo mesmo, né? Aqueles que desobedeciam às leis do império era excomungado, era tirado da igreja, era morto. Então nós percebemos aqui que cabalmente o papado preenche todos os detalhes do chifre pequeno que tinha boca e olhos. Olha, irmãos, e cuidará em mudar os tempos. Daqui a pouco a gente vai estudar sobre esse assunto aqui e também esse aqui, né? Sobre o tempo que foi a sua supremacia. Então vamos lá para o próximo detalhe. Próximo detalhe, irmãos, ó. Cuidará em mudar os tempos. O que significa mudar os tempos, né? Irmãos, se você observar, o nosso calendário hoje, ele é um calendário gregoriano. O que significa mudar os tempos? Mudar os tempos, irmãos. O nosso calendário, os dias de festas. Dizem que o Brasil ele é um país laico. Não. Como é que nós somos um país laico e temos como os dias da semana de santos, né? Olha aí, irmãos, ó. Ele mudou os tempos e a lei. A lei nós já provamos como é que ela foi mudada. Agora, como é que foi mudado os tempos? O calendário, irmãos. Olha aí, ó. O calendário gregoriano foi promulgado pelo Papa Gregório, ou seja, o mundo todo segue um calendário de um Papa, né? Mudou os tempos e a lei. Por que, irmão Gilade? Olha o calendário judaico. Isso aqui eu tirei alguns dias atrás, né? Eles estão no ano 5.778 e nós estamos no ano 2018, né? Então mudou os tempos ou não? Mudou. Inclusive eles falam aqui, ó, que não tem motivações religiosas, mas infelizmente nas nossas datas tem muitos dias de santos, né? Entre outras coisas. Agora eu quero saber, mudou os tempos ou não? Mudou, né? Nós vemos aí que o nosso calendário foi mudado, que os tempos e estações também, né? Entre a contagem do ano foi mudada. Só o que não foi mudado, irmão, foi a cronologia dos dias: segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O mesmo sábado aqui é o mesmo sábado lá em Israel. Isso nós não temos diferença. Só diferença de horário, que é a rotação, né, do Sol, né, justamente com aquele sistema todo. Tá bem, irmãos? Então nós provamos que mudou os tempos. E quem foi que mudou? Um Papa. A ponta pequena mudaria os tempos e as leis, né? Vamos continuar. Qual é o próximo detalhe, irmãos? E serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Irmão Gilade, o que significa isso, ó, irmãos? Tempo. Tempo dentro da Sagrada Escritura, irmão, não sei se eu vou conseguir escrever aqui, né? Um tempo é a mesma coisa de 300
360 dias, que profeticamente são anos, né? Um tempo, 360, dois tempos, 720, certo, irmãos? 720, né? Tá meio feio assim, porque é no mouse, mas tudo bem, não tem problema, né? Ó, 360, 720, meio tempo, 180. Todas essas contas dá 1260 anos. Então, o que é que significa isso? Profeticamente, irmãos, um dia é um ano, né? Quando Deus fala em dias, Ele quer falar um ano profeticamente. O que significa esse tempo, Gileade? O tempo que os santos do Altíssimo seriam entregues nas mãos da ponta pequena para serem destruídos, perseguidos, entre outras coisas. Aí, irmãos, nós vamos lá. Irmão Gileade, onde é que você conclui que isso aqui dá 360, que um tempo é 360, que isso aqui tudo dá 1260 anos? Irmãos, a Bíblia, ela mesmo se interpreta, né? Um ponto aqui, um ponto ali, nós conseguimos juntar tudo porque o Espírito foi quem escreveu na boca na mão do profeta, né? Ele que deu o entendimento, Deus deu o entendimento. Então, Deus, ele é imutável. O que ele revela no Antigo, ele também pode revelar no Novo. E aí, olha aqui onde é que a gente acha que isso aqui é verdade. Ó, deixa eu só apagar aqui, irmãos. Borracha, né? Apagar essa parte aqui. Pronto, vamos lá, ó. Vamos lá. E a mulher fugiu para o deserto, Apocalipse 12:6, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ou seja, a mesmo que isso aqui. Certo, irmão Gileade? Mas vamos lá. Como é que 3,5 é 1260? Porque no mesmo capítulo, irmão, olha o que ele vem dizer, ó. E foram dadas às mulheres 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo. Olha aí, um tempo. Vamos comparar, ó. Vamos comparar aqui. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso aqui, irmãos, é a mesma coisa. Ó, mesmo capítulo e mesmo acontecimento, ó. A mulher fugiu para o deserto, e foram dadas às mulheres 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada. Ó, e já tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada, ou seja, sustentada. E quanto foi que aconteceu isso? 1260 dias. E aqui diz um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, é o mesmo tempo, é a mesma coisa. Eles estão falando de acontecimentos iguais, só que em descrições diferentes. Então, quando a gente vai pegar em Daniel, tempo, tempos e metade de tempo, é o mesmo significado. Então, assim a gente conclui que tempos e tempos e metade de um tempos significa 1260 anos. Eita, irmão Gileade, que tanta coincidência é essa? Então eles estão falando da mesma coisa. Estão, irmãos. É o tempo que a igreja seria perseguida. Vamos ler de novo, ó. E eles serão entregues. Quem será entregue? Os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo? A mulher, irmãos. A mulher representa a igreja, né? Primeiramente os judeus, e depois a igreja começou a receber os gentios, né? Então nós vemos ali, depois eu falarei com mais detalhes sobre essas profecias, mas eu quero que você entenda agora que eles estão falando da mesma coisa. Então, irmão Gileade, me explique quando foi que aconteceu esses 1260 dias que a ponta pequena perseguiria os santos do Altíssimo e venceria os santos do Altíssimo? A supremacia papal, irmãos. Hoje pode acontecer uma guerra do Papa e ele matar todo mundo que for desobediente? Não, porque a nossa Constituição e o mundo ele já se evoluiu bastante, que atrocidades iguais a essa, iguais a Hitler, né? Mas pode acontecer uma guerra, e vai acontecer, irmãos, né? A guerra do Armagedon. Mas nós vemos que existe uma cultura que não permite mais que certas matanças possam acontecer. Mas houve um tempo que isso aconteceu, e foi os 1260 anos, que foi de 538 a 1798 depois de Cristo. Isso aqui, irmão, foi o tempo da supremacia papal. Foi o tempo que o Papa, juntamente com o Império Romano, tinha autoridade de fazer qualquer coisa.
Isso aqui não significa, irmãos, que ele usou cada ano aqui para fazer uma guerra contra os santos. Eu passei aqui a escola bíblica, né, e pode surgir essa dúvida, né? Uma irmã perguntou: então teve guerra vindo, indo, vindo? Não, né? Significa que dentro desse tempo aqui ele tinha autoridade para fazer guerra, né? Ele tinha poder. É tanto que ele diz assim, ó, e serão entregues, ó. Foi entregue. Então, se você tem autoridade, é permitido você fazer qualquer coisa. Não que em cada ano venha acontecer um conflito, né? Então nós vemos aí, irmãos, que todas as coisas que aconteceram contra os santos do Altíssimo foram dentro desse tempo. Pode pesquisar aí. As cruzadas, o Império Romano invadiu Jerusalém para matar os judeus que, segundo eles, sacrificaram Cristo, né? A dispensação dos judeus por causa dessa guerra, entre outras coisas. Tudo aconteceu no ano de supremacia papal. Ou seja, o que significa supremacia papal? O tempo em que o Papa tinha a maior autoridade e liberdade de fazer qualquer coisa. E o que foi, irmão, que causou o encerramento dessa supremacia? Em 1798, irmão, como nós vemos aí, né? Deixa eu escrever aqui. 1798, Napoleão Bonaparte, ele excomungou o último Papa, né? O Papa Pio, se eu não me engano. E assim a sua autoridade foi perdida. E a partir dali começou a cultura de que a supremacia papal não poderia mais ter aquela liberdade toda de fazer tantas atrocidades. Você pode pesquisar aí. Em 1798, Napoleão Bonaparte prendeu o Papa e assim o Estado foi dividido. Não era mais Estado juntamente com a religião, mas ela foi fragmentada novamente e o Papa perdeu a sua supremacia. Tudo bem até aí? Mas, irmão Giliardi, já que acabou isso, nós entendemos que depois de tudo isso vem Cristo, né? Então, já que o Império Romano já parou de reinar e a Ponta Pequena já também, por que Jesus não volta? Irmãos, ainda há um reino do Império Romano. Ainda há. É o Papa, né? Só que ele não tem a sua supremacia, mas ele ainda tem autoridade sobre todos os governos da terra. É só você ver, irmãos. Quem é que vai a todas as nações para anunciar alguma coisa ou pedir alguma coisa em prol de seus benefícios? O Papa. O Papa vai no México, vai no Brasil, vai até na Palestina, né? E ele é contra aqueles que estão certos, os judeus dentro da sua localização, mas ele dá motivos, né, para os palestinos. Então, amados irmãos, nós vemos aí que ainda existe. Então, se ainda existe, só o que está faltando hoje é o quê? A pedra sem auxílio de mãos humanas. Só que está faltando o quê? É isso que nós vamos ler agora. Vamos lá? O que vai acontecer após? Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio, olha irmãos, presta atenção. E o reino na terra e o domínio, antes era dos animais, agora vai passar quem? E a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, não é no céu, é debaixo do céu, serão dados aos povos do Santo do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então nós vemos aí, irmãos, que depois de tudo isso acontecer, Deus tomará de posse do mundo e o domínio passará a ser de Jesus Cristo e dos seus santos debaixo do céu. E o seu reino será um reino eterno e não terá mais fim. Debaixo do céu, vou falar isso, grifar, né? Então não tem essa história de duas voltas, não tem essa história de um arrebatamento secreto. A vida do Senhor Jesus será visível, né? Segundo as interpretações bíblicas do sonho de Daniel e do sonho do rei Nabucodonosor, e entre outros sonhos que nós vamos aqui também interpretar e profecias também que nós vamos aqui passar. Amém, irmãos? Então, damos encerrado, irmão, mais um estudo bíblico. Espero que você tenha gostado. Clique aí, irmão, no curtir, compartilhe. Use o seu tempo para estudar a palavra de Deus e também a falar para as outras pessoas. Divulgue, entre outras coisas, e me ajude com esse trabalho. Então nós damos encerrado. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Paz esteja contigo, paz esteja com todos.